culto dessa noite, que era abrir a palavra de Deus. E nós temos um convidado muito especial hoje, que é o pastor Márcio Nastrini. Pastor Márcio, tudo bem com o senhor? Olá, Mariana, boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo bem por aí. É que Muito eu estou bem. aqui transmitindo do sítio hoje. Não estou na CPB, estou no sítio. Está chegando bem o som por aí? Tá bem, pastor, tá ótimo. Então, tá bom. Meu abraço, então, a você. Uma saudação especial à Igreja de Vila Formosa, a quem já aprendemos a amar em nosso coração, pelas vezes que aí estivemos. Pessoal muito convidativo, um pessoal também muito querido, e ao meu querido amigo, de mais de 25 anos já, dessa amizade, que é o pastor Álvaro, tá bom? Meu abraço a vocês. Muito obrigada, pastor, por aceitar o nosso convite. E o senhor possa se sentir em nossas casas agora ao abrirmos a palavra de Deus, viu, pastor? Bem, quem é culpado disso é o Toninho, sabe? O Toninho falou assim, se eu poderia falar em alguma das noites. Eu falei, olha, eu vou estar offline, não vou estar ligado no plug-on, mas a gente dá um jeito lá do sítio, quem sabe sai alguma coisa. Então, se sair alguma coisa errada, vocês peguem ele pelo pescoço, tá bom? Mas a mensagem dessa noite, queridos irmãos e amigos que nos assistem, nessa semana tão especial que o mundo, principalmente a parte ocidental do mundo, né, volta-se para a última semana de Jesus Cristo aqui nessa terra, em seu ministério, e depois morte, ressurreição e ascensão, tem que ver com aquilo que se chama, entre os católicos, de Domingo de Ramos. Certamente você que já veio egresso de alguma igreja católica romana, não hoje, porque as igrejas praticamente estão fechadas em quase todo o Brasil, mas em anos anteriores, você que já foi um católico e depois se tornou adventista, certamente foi com seus pais no Domingo de Ramos para a igreja, ou então, já quando era grande também, e lá você recebeu o quê? Você recebeu um ramo, né? Normalmente, nas igrejas católicas, depois da missa, da entrada triunfal de Jesus, chamado Domingo de Ramos, em Jerusalém, na última semana de vida e ministério dele nessa terra, eles presenteiam cada um dos membros, dos fiéis que vão a essa missa, Santa Missa, né, do Domingo de Ramos, com um ramo de palmeira, ou então com um ramo de qualquer outra árvore que é característica da região aí do Brasil. Mas, normalmente, é um ramo de palmeira, né, pequeno. E você leva aquele ramo de palmeira para casa. E ali coloca num vaso, ou então coloca na água benzida. Não é? Essa é uma tradição católica. Por que faz isso? Porque Jesus, na sua última semana de vida, como eu mencionei, ele entrou triunfalmente, com hosanas, e aplaudido e aclamado por aqueles que eram seus seguidores, né, e discípulos já. Ele entrou em Jerusalém. Então, ali eles estenderam ramos de palmeiras pela via em que Jesus entrou, em Jerusalém, montado num jumentinho. Então, eu vou ler, primeiramente, esse texto, que é o texto-chave para as nossas considerações desta noite, tá bem? Que farei de Jesus, chamado Cristo, é o tema que vamos abordar nos minutos seguintes. Então, aqueles que têm a Bíblia, ou que querem acompanhar conosco, podem abri-la em Mateus, capítulo 21, e nós vamos ler aqui os versículos 1 até o versículo 11, a entrada triunfal de Jesus Cristo. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí, diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos.
E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Verso 4, ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, o original diz ramos de palmeiras, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Bem, essa entrada de Jesus foi realmente algo assim, que vamos dizer assim, que era nobre da realeza. Porque quem entrava nas cidades montado em jumentinhos eram os reis, os grandes, os imperadores, mas mormente os reis. Então Jesus agora manda buscar, não é? Uma jumenta e manda buscar também um jumentinho, filho de jumenta. Mas ele vai montado no jumentinho. É interessante que o livro Desejado de Todas as Nações, da escritora norte-americana Ellen White, que nós adventistas conhecemos muito bem, mas digo isto devido a outros colegas e amigos que nos ouvem agora, foi uma das maiores escritoras, né, da ala feminina norte-americana, Ellen G. White. Ela tem um livro fabuloso sobre o nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, chamado Desejado de Todas as Nações. E neste capítulo 21 de Mateus, ela menciona que quem entrou puxando o jumentinho, isso causou maior espanto ainda e surpresa, foi Lázaro, aquele irmão de Marta e Maria, quem Jesus havia ressuscitado alguns dias atrás. Então, a multidão se espantou por dois motivos, né? Ao ver um morto ressuscitado que eles conheciam, porque Lázaro era conhecido, ele morava em Betânia, era bem próxima à cidade de Jerusalém. E eles iam fazer compras em Jerusalém, e eles eram conhecidos do comércio. E agora Lázaro, que estava morto, foi ressuscitado por Jesus alguns dias atrás, e ele entra puxando o jumentinho. E a segunda coisa que causou espanto foi que Jesus entrou como um rei, aclamado como tal. Imagina as pessoas tirando, imagine você, as pessoas tirando vestes, túnicas, jogando-as no chão para que formasse um tapete, né? Por isso que no domingo de Ramos as pessoas enfeitam as avenidas da cidade com serragem colorida, fazendo aqueles desenhos e quadros para a procissão depois passar em cima, não é? Então agora Jesus entra com o jumentinho como um rei, Lázaro puxando, ele então naquele alvoroço é aclamado, hosanas, hosanas ao rei, ao filho de Davi. Davi já havia morrido fazia séculos, e a multidão se espantou com aquele alvoroço todo, né? Com aquele cortejo real, como se fosse um príncipe, um rei ali entrando. E isso causou furor aos fariseus, aos escribas e aos judeus, que tinham em Jesus um revolucionário, um rebelde do judaísmo, que, embora fosse de família judia, estava criando uma nova seita chamada O Caminho, e já estava com milhares de seguidores. Isso causou neles inveja, rancor, ira, ódio. E agora, esse cortejo que entra pelas vias principais de Jerusalém causa-lhes maior inveja ainda.
E eles ficaram muito rancorosos com aquilo lá. Muito bem, Jesus, então, é aclamado, e quando eles perguntam, aqueles que não conheciam, né, certamente pagãos, aqui no verso 10, gentios, que não eram dos judeus, perguntam, quem é este? Então, a multidão que estava seguindo Cristo, os seus discípulos já, seguidores da seita O Caminho, que era chamada, eles diziam, este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Bom, o nome Jesus, vocês sabem que no grego é Jesus, né? Mas no hebraico é Yahvé Oshua, que dá o nome Jeoshua, que em português é o nome Josué. Esse é o nome para Jesus no Antigo Testamento. E o que significa o nome Josué em hebraico? Que é a língua dos pais de Jesus, não é? Eles eram hebreus, eram judeus, José e Maria. Por isso colocaram o nome de Jesus. Jesus significa salvação de Deus. Ou Deus é a salvação. Yehoshua, né? Salvação de Deus. Então, Jesus Cristo, o Messias de Deus para a nossa salvação. E quando eles disseram, esse é Jesus, a salvação de Deus, que foi profetizado pelos nossos profetas, é ele está vindo para cumprir as profecias. Aí os judeus ficaram mais irados ainda. Bem, como é que nós provamos para uma pessoa, já que estamos falando aqui da semana da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, que esse Jesus era realmente o Filho de Deus e ele era o Salvador da humanidade? Nós precisamos ir ao Antigo Testamento, principalmente nas profecias chamadas, queridos irmãos e amigos, messiânicas. E essas profecias que foram feitas e profetizadas 1000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo nascer, provam que aquele Jesus era o Messias que foi profetizado. Porque tudo que eles profetizaram, até mesmo nas entrelinhas, se cumpriu com o ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, vamos ver algumas delas nesta noite, as profecias messiânicas, para provar que aquele Jesus era o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Primeiramente, eu quero que você vá comigo em Miqueias, capítulo 5, tá certo? Miqueias, lá no Antigo Testamento, capítulo 5, e o versículo 2. Você vai achar o livro de Amós, depois o livro de Jonas, e daí, logo após o livro de Jonas, vem o livro de Miqueias. É um livro pequeno, de apenas 3 páginas. Mas no capítulo 5 e no versículo 2, falando sobre o nascimento do Messias, veja, Miqueias viveu no ano 700 antes de Cristo. Então, nós estamos falando de 7 séculos antes de Jesus nascer, havia uma profecia do local que o Filho de Deus deveria nascer nessa terra. Aqui em Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz assim, E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Note agora, desde os dias da eternidade. Então, aqui nos mostra 2 pontos principais. Em primeiro lugar, Jesus não foi criado por Deus, tampouco pelo Espírito Santo em algum momento da eternidade, mas ele existe com o Pai e com o Espírito Santo desde os dias da eternidade. Isso quer dizer que Jesus nunca foi gerado pelo Pai. Ele é eterno, da mesma forma que Deus e do Espírito Santo, né? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são coeternos. Então, ele existe desde os dias da eternidade, mas aonde ele nasceria? Segundo ponto importante, ele nasceria numa cidade chamada Belém. Belém da Judéia, ao sul de Jerusalém. Ali, Betlehem significa casa de pão, a cidade de Davi, a cidade fundada por Davi, que vem da tribo de Judá, e Jesus seria o leão que vem da tribo de Davi ou da tribo de Judá, da casa de Davi e da tribo de Judá. Portanto, cumpre-se aqui a primeira profecia, se você for em Mateus, nos primeiros capítulos,
Lucas e João, você vai ver que Jesus era de Nazaré, mas quando a mãe estava grávida, eles desceram a Belém para o recenseamento, que era obrigatório. E lá em Belém da Judéia, para cumprir a profecia, eles saem de Nazaré, vão para Belém da Judéia. Lá Maria tem as dores de parto e ali tem o filho e o deitam em uma manjedoura, porque nas festas e naquele reboliço do recenseamento e do recadastramento dos cidadãos, que eram habitantes de cada localidade, não havia sequer um quarto de pensão para Jesus Cristo nascer. Tá certo? Então, cumpre-se aqui a primeira profecia. E tu, Belém, pequena demais para figurar entre milhares de cidades de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Salvador nasceu exatamente conforme a profecia 7 séculos antes profetizada. Mas há algumas coisas mais interessantes. O Salmo 22 é considerado o salmo mais messiânico de todos os salmos. E no Salmo 22, nós encontramos exatamente aquilo que aconteceria ao longo da vida de Jesus e principalmente na morte de Jesus, profetizado pelo salmista há muitos séculos atrás, antes do nascimento de Jesus Cristo. Isso nos faz crer que aquele era o Filho de Deus, o Messias, que deveria vir a esta terra. Notem, por exemplo, Salmo 22, acompanhe comigo, versículo 1. Diz que Jesus falaria, no momento da sua morte na cruz, algumas frases. E aqui diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus disse isso em aramaico, quando estava morrendo na cruz, lembram? Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. E então os soldados disseram, ele está embriagado. E molharam uma esponja com vinagre, ou seja, vinho, que já havia azedado, e queriam molhar os lábios de Cristo, mas ele não aceitou. Eles achavam que Jesus já estava em convulsão, em angústia, em tormento mental, estava fora de si, estava falando o idioma que eles não entendiam. Mas Jesus estava falando com o Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Então, veja que o salmista Davi escreve isso daqui, né? E Davi viveu 10 séculos. Ele viveu no século 10 antes de Jesus Cristo. Portanto, 1000 anos antes de Cristo, Davi escreveu esse salmo. 1000 anos antes. Isso se cumpriu com Jesus lá na cruz, 1000 e poucos anos depois. Como não acreditar nas Escrituras Sagradas? As mesmas palavras que Deus revelou a Davi, não é? Antes de Jesus nascer, Jesus proferiu lá na cruz. Agora, por que Jesus proferiu essas palavras? Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava ali, naquele momento, sentindo a morte dos ímpios. E aqui cabe uma pergunta, meu querido amigo. Quem morreu na cruz? Você já parou para pensar nisso? Isso é uma pergunta teológica que tem transposto séculos e virado a cabeça dos teólogos. Quem morreu na cruz? Se foi o Cristo eterno, o Cristo divino, o eterno e divino não pode morrer, porque ele é divino, ele não morre. Se foi o Cristo humano que morreu na cruz, ele não poderia ressuscitar, porque o humano só ressuscitará por ocasião da ressurreição dos justos. Quem morreu na cruz? Foi o Cristo divino ou foi o Cristo humano? Querido irmão, querido amigo, quem morreu na cruz sentindo os pecados da humanidade sobre si, sozinho e desamparado pelo Pai, sentindo como a morte do ímpio, foi o Cristo encarnado. Foi o Deus encarnado, o Jesus divino humano, que veio para morrer em nosso lugar. Por isso ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu como se nunca mais pudesse ser salvo e voltado aos céus. Foi isso que Cristo sentiu naquele momento. Mas vamos adiante. O que mais Davi profetizou 1000 anos antes que aconteceria com Jesus Cristo? O verso 7 diz assim, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça.
Versículo 8, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Notem que aqui ocorre mais duas questões que aconteceram com Jesus, lá na cruz. Os que estavam ao redor dele começaram a zombar. Você não é o filho de Deus? Se você é o filho realmente dele, você tem poder, desce da cruz. E nós vamos acreditar que você é o Cristo. Isso não aconteceu lá? Sim. Você pode ir a Mateus, capítulo 27, os últimos capítulos de Lucas e também de João. Você vai ver que esse acontecimento sucedeu exatamente no momento da morte de Cristo. Eles zombavam de mim com os lábios, e eles chacoalhavam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Então, mais uma profecia messiânica que se cumpriu com Jesus Cristo. Vamos avançar aqui, versículo 14. O que mais Davi disse que aconteceria com Jesus Cristo? Note, derramei, verso 14, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Ora, o que aconteceu, queridos irmãos? O que os evangelhos registram? Quando o soldado chegou para certificar que Jesus já havia morrido, porque morreu em poucas horas, e as pessoas que eram crucificadas demoravam, às vezes, dias ou até semanas para morrer. Ele morreu em poucas horas, tamanha angústia que ele suportou. Então, ele perfurou o lado de Jesus com uma lança, lembram? E o que o evangelho diz? Que saiu água e sangue quando ele perfurou. E o que Davi disse que aconteceria aqui? 1000 anos antes ele profetizou, derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Percebe? Verso 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. De que maneira as pessoas eram crucificadas? Normalmente elas eram amarradas pelo pulso e pelos tornozelos e pelos quadris. Mas Jesus, de maneira hostil, foi crucificado da maneira mais cruel. Ele foi cravejado. Enormes pregos, chamado de cravos, perfuraram as mãos e os pés de Jesus, uns sobre os outros, um sobre o outro. Então, Jesus derramou-se como água, o seu coração se partiu, o músculo chamado miocárdio se rompeu, e a angústia foi tal que misturou água e sangue. Tamanha angústia e torpor mental. E aqui diz que ele seria transpassado, não é? Seria traspassado, desculpem, nas mãos e nos pés, isso aconteceu. Mais uma profecia sobre Jesus Cristo aqui no Salmo 22. Verso 18, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Ora, não foi isso que aconteceu? Os evangelistas não registram isso? Que depois que tiraram Jesus lá da cruz, disse, olha, essa capa é valiosa, é a única coisa boa que eles têm. Vamos, então, repartir e vamos jogar sortes para ver quem fica com a túnica de Jesus. Eles repartiram entre si, tiraram sortes e um deles ficou com a túnica de Jesus. Irmãos, isso é fantástico. Isso mostra, em primeiro lugar, que a Bíblia ela é alguma coisa de revelação divina que nós podemos acreditar. Porque Deus revelou a seus servos, os profetas, centenas de anos antes, séculos antes. Revelou 1000 anos antes o que iria acontecer, e tudo isso aconteceu com Jesus Cristo. Agora, quando Jesus entrou em Jerusalém, não é? Os judeus, fariseus e escribas que estudavam as Escrituras não acreditaram que aquele era o Filho de Deus. Quando ele morreu lá, que eles viram essas profecias que eles conheciam sobre Jesus, eles não acreditaram. Estavam como que cegos. Como é que podia acontecer isto? Isso podia acontecer pelo seguinte motivo. Em Mateus, capítulo... Nós vamos agora novamente a Mateus, capítulo 27. Quando Cristo está perante Pilatos, né? Notem o que aconteceu ali perante o rei Pilatos. Jesus estava em pé
Mateus 27, verso 11, ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, ele não respondeu nada. Então lhe perguntou Pilatos novamente: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, e era a festa da Páscoa, não é? Costumava-se soltar um preso que o povo desejasse. Dar para o preso liberdade, absolver de toda a culpa. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Acontece que a Bíblia menciona, em um dos evangelhos, no original, que o nome primeiro de Barrabás, o grande criminoso, assassino e ladrão, era Jesus também. Que ironia! Barrabás tinha o nome de Jesus Barrabás, mas era um criminoso. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás, que era Jesus Barrabás, ou a Jesus, vírgula, chamado Cristo? Então, ele diferenciou os dois Jesus. Vocês querem que eu solte Jesus Barrabás ou Jesus, vírgula, chamado Cristo, o Messias? E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais e sacerdotes e anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Olha, eles conheciam as profecias. Eles sabiam do que havia escrito Davi. Isso era ensinado na sinagoga, que quando o Messias viesse, ele nasceria em Belém. Jesus nasceu em Belém. Que ele entraria ali num jumentinho, montado como um rei. Isso havia acabado de acontecer, mas eles estavam cegos pelos líderes e pelos pastores, fariseus e escribas que os ensinavam. Líderes religiosos que ensinavam o erro. E agora, então, no verso 20 diz: Mas os principais sacerdotes diziam assim: Nós queremos Barrabás, façam morrer Jesus. Verso 22, respondeu-lhe Pilatos, e aqui vem, não é, o que foi o título da mensagem dessa noite. Que farei, então, de Jesus chamado Cristo? O que eu vou fazer com ele? Ele é um justo. Eu não vejo nele culpa alguma. Por tudo que eu interroguei, eu não vejo crime algum que ele tenha cometido. Digam-me, o que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? Também declarado Rei dos Judeus? E a multidão, está aí na Bíblia, no verso 22, gritava: seja crucificado. Mas Pilatos estava ali, porque ele conhecia algo do judaísmo. Sua esposa era de família judia. E ela disse: não te envolvas com esse justo, porque em sonho essa noite, e ela acreditava muito nisso, como filha de judeus, sabia que Deus havia alertado a ela, muito me perturbei, porque esse homem é um homem justo. E Pilatos então disse: bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou lavar as minhas mãos. E ele mandou trazer água, e lavou as mãos. E o verso 24 diz que ele disse assim: eu estou livre do sangue desse inocente. Como quem diz, não fui eu que mandei crucificá-lo, foram vocês. E o verso 25, o povo todo respondeu: caia sobre nós o sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Que coisa terrível, não é? As pessoas que mais conheciam a respeito de Jesus foram que pediram a sua morte. Foram as que pediram a sua morte, a sua crucificação. O que você está fazendo de Jesus chamado Cristo em sua vida? O que é Jesus para você? Nós ouvimos aí o testemunho belíssimo, né, do pastor nessa noite, que era um jovem perdido na bebida, perdido ao fumar, não é? Era um tabagista inveterado,
E aos 18 anos estava perdido na vida, não sabia o que fazer de Jesus em sua vida. A sua mãe o convidou para um curso Como Deixar de Fumar na igreja numa Semana Santa. Tipo o evangelismo que nós começamos com o curso Como Deixar de Fumar, não é? E daí ele se converteu e aceitou Jesus, fez Jesus a pessoa principal em sua vida, e hoje ele é um pastor que prega, que foi libertado por Jesus e testemunha da sua conversão, que se transformou em uma nova criatura. E você, que nos ouve nessa noite, o que você tem feito de Jesus Cristo? Você já o aceitou? Você tem aceitado o ateísmo, o hinduísmo? Você tem aceitado o relativismo? Você tem aceitado a tecnologia em lugar de Jesus Cristo? Você tem aceitado o status social? Você quer ganhar o mundo? Mas você veja que em meio a essa pandemia, meu amigo, o dinheiro do rico não pode comprar a cura. Muitos estão morrendo, mesmo com muito dinheiro no banco, ou investido na Bolsa de Valores. No momento que eles estão lá no respirador e entubados, o dinheiro não vale nada, porque Deus é o autor da vida. O que você tem feito de Jesus Cristo em sua vida? A Bíblia diz que o temor do Senhor, o conhecimento do Senhor, é o princípio da sabedoria. Você pode ter títulos, conhecimento, dinheiro, status social, bom relacionamento, cultura, mas se você não tiver Deus em sua vida como princípio da vida e da existência, você não tem nada. No século XIX, 1850, 1860, existiu um grande biologista francês chamado Louis Pasteur, ou Louis Pasteur, em português. Pasteur descobriu que os germes eram os maiores causadores das doenças, da maioria das doenças. Bom, nós estamos falando aqui de 160 anos atrás. Isso era uma novidade, uma revolução para o mundo. E Louis Pasteur acreditava em Deus. Como cientista, como microbiologista, como um homem culto e sábio, doutor na sua época em biologia, Louis Pasteur, ele acreditava em um ser superior, cuja existência deve estar submissa, a existência humana deve estar submissa. E é um Deus que rege todas as coisas, que dá inteligência ao homem. E certa vez estava viajando de trem pela Europa para fazer uma palestra em uma determinada universidade. E ao lado dele, na cabine do trem, sentou-se um jovem universitário. E ele ficou incomodado, porque durante muito tempo, ali na viagem de trem, e os trens não eram velozes como hoje, ele viu que aquele homem, sério, de chapéu, de sobretudo, estava na época do inverno, de terno e gravata e sobretudo de lã, estava lendo um livro de capa preta. E ele olhava, canto de olho, e percebeu que aquilo era a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que aquele homem estava lendo. Em um determinado momento da viagem, ele não suportou aquilo. Aquilo o atormentou. E ele disse assim: o senhor não sabe que já há muitos anos a Revolução Francesa e o ateísmo e o racionalismo nos mostrou cientificamente que quem lê esse livro aí, chamado Livro de Deus, são pessoas incultas? Bom, ele não sabia com quem ele estava falando. E Louis Pasteur, então, olhou para ele e perguntou: é mesmo? E o jovem disse. O jovem respondeu: sim. O senhor não sabe o que a ciência tem ensinado através do racionalismo, do iluminismo? Esse livro aí é para pessoas incultas. Pessoas da Idade Média que leram esse livro foram fulminados, foram queimados, foram estraçalhados. Por quê? Porque pessoas inteligentes, sabe que quem lê esse livro aí são pessoas incultas. Esse livro aí é um livro de mitologia. Não é um livro verdadeiro. Deus não existe. Quanto mais um Deus que revela segredos para a humanidade. Esse Deus não existe. E eles continuaram a viagem, e Louis Pasteur continuou fazendo suas anotações e lendo a Bíblia.
E quando o trem parou na estação final, ele disse assim ao jovem: olha, eu gostaria que você entrasse em contato comigo por carta. Aqui está o meu cartão. E despediu-se do jovem e foi para um lado, o jovem foi para outro. E quando o jovem chegou em sua casa e tirou então do bolso aquele cartão, ele leu: Louis Pasteur, diretor e professor da Escola de Ensino Superior da Universidade de Paris. E o jovem ficou totalmente sem rumo, surpreso. Disse: mas como pode? Louis Pasteur, um famoso microbiologista, um cientista, crer em Deus, crer na Bíblia, crer em Jesus como Salvador. Bem, queridos irmãos e amigos, no fim da nossa mensagem dessa noite, eu quero dizer a você que, além de refletirmos sobre Jesus Cristo durante essa semana e sermos restaurados por Ele, sermos transformados, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, todas as coisas passaram, tudo se faz novo. Eu quero dizer a você as palavras que escreveu por revelação divina o apóstolo João, um dos discípulos de Cristo, discípulo do amor. E eu deixo esse verso para a nossa meditação e para o apelo nessa noite. O que você vai fazer de Jesus, chamado Cristo, em sua vida? Não somente nessa semana, mas em sua vida, vai fazer a diferença entre o ficar aqui nessa terra e ser queimado no lago de fogo ou ganhar a vida eterna. E isto está comprovado, não sou eu quem estou dizendo. Na primeira carta de João, lá perto do Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Veja o que João, por revelação divina, escreveu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, Jesus Cristo, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não terá a vida eterna. Simples assim. E meu apelo nessa noite para você é o que você vai fazer de Jesus, chamado Cristo. Aquele que receber o Filho de Deus e acreditar que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias, que dele foi profetizado, que se cumpriu tudo, como profetizou Davi, Miqueias, Naum e tantos outros profetas. Aconteceu exatamente tudo que eles profetizaram. Esse é um candidato ao reino dos céus. E oxalá você seja, nessa noite, meu amigo e irmão, um candidato ao reino dos céus. Porque se você aceitou a Jesus, você está rumo aos céus. Você é um candidato à vida eterna. Quem tem o Filho de Deus terá a vida eterna, mas quem não aceitar o Filho de Deus e a salvação, e o ver como o quê? Um guru, um professor, um grande psiquiatra, um psicólogo, um sábio que andou aqui nessa terra. É assim que as pessoas do mundo, ateus, não é? Homens e mulheres que são ateus, eles acreditam em Jesus. É um guru, é um sábio, é um homem sábio que andou entre a terra aqui, como Buda, Mahatma Gandhi e outros mais. Não, Jesus é o Filho de Deus. Quem tem o Filho de Deus terá a vida eterna. Quem não o aceitar, não terá a vida eterna. Você o aceitará? Se você o aceita, feche os seus olhos. Curve a sua fronte nesse momento. Eleve seus pensamentos a Deus. Eu quero fazer uma oração pela sua decisão. Querido Deus e eterno Pai Celestial, damos-te graças nessa noite, porque Tu és um Deus bendito, um Deus amorável. Tu és um Deus que pode transformar pecadores em salvos para o reino da glória. Queremos agora, Senhor, te pedir para que todas essas pessoas que ouviram a Tua palavra na igreja de Vila Formosa, na grande São Paulo, nessa noite, ou mesmo aquelas que ouviram através dessa conexão pela internet, que são nossos amigos da igreja de Vila Formosa, que ainda não aceitaram a Jesus, sejam batizadas um dia.
assim como foi o testemunho fabuloso desse pastor nessa noite, que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqueles que aceitarem a Jesus terão a vida eterna. Abençoa também, Senhor, de maneira magnífica os lares. Afasta essa epidemia terrível dos lares dos teus filhos. Se alguém que está num leito de dor, acamado, está acometido pela Covid, como nós recebemos pedidos de oração nessa noite, ajuda-o, porque tu és o médico dos médicos e para ti nada é impossível. Restaura essa pessoa, tira-o do leito de dor, que tu possas devolvê-lo à sua família. Talvez um pai que seja o sustento da casa, uma mãe, um filho, estão sofrendo. E abençoa esse lar, restaurando da doença essa pessoa. Abençoa o pastor Álvaro, abençoa a sua esposa, abençoa os líderes da Igreja Vila Formosa nessa semana e todos os membros e amigos que foram convidados para assistir e ouvir a tua palavra, para que sejam restaurados pelo sangue da cruz do Calvário. Nós pedimos tudo em nome por amor de Jesus. Amém.